meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar uma série de pequenas pílulas sobre planejamento patrimonial da família. E vamos começar pela holding patrimonial, pelo sistema que pode ser implementado para a sua família. Então, vamos começar com a primeira pílula, que é o nome da empresa e como que se escolhe essa atividade. Aqui, a gente entende que uma empresa, além de controlar o patrimônio da família, ela também precisa desenvolver uma atividade que não cause nenhum tipo de risco para ela. Por quê? Porque ela precisa de oferir um mínimo de faturamento, visando que ela obtenha, assim, um rendimento que ampare pelo menos o custo com o contador, uma vez que ela não vai ter outros custos, porque não tem empregados, né? Porque a tributação dela só vai ocorrer quando ela movimentar esse patrimônio, que provavelmente não será em curto prazo, ok? Então, primeiro é o nome, escolher o nome, às vezes cada família adota um nome que mais aproxime da sua verdade, das suas emoções. Então, tem famílias que escolhem o nome, por exemplo, de um local que um dia visitou e que foi muito lindo, Colinas. Outro, Aliança, Participações Limitada e etc. É assim, primeiro escolha-se nome, tá bom? Nossa segunda pílula, a respeito do sistema que pode ser adotado para o planejamento patrimonial da sua família, através de holding familiar. Então, uma segunda pílula, nós já passamos pelo nome, agora nós vamos passar pelos sócios. Quem podem ser os sócios? Quais são as pessoas que são capazes de ocuparem o cargo de sócios numa sociedade, no planejamento patrimonial da família? Obviamente, são os pais. E esses pais, eles ocupam a cadeira de sócios porque eles levam todo o seu patrimônio, né? Então, eles são os sócios naturais de uma sociedade criada para fins de planejamento patrimonial da família são os pais. Quando os pais são casados sob o regime da comunhão universal de bens, que são esses casais mais antigos, nós vamos ter a figura de um sócio que será representado, de uma sociedade melhor, que será representada por um dos dois. Mas não se preocupem, por quê? Porque no regime da comunhão total, universal de bens, seja a sociedade representada por um, representada qualquer um dos dois, aquele patrimônio sempre será dos dois. Sempre será dos dois. Por quê? Porque esse patrimônio só vai ser transmitido na morte de um. Se o que morreu é exatamente aquele que ocupa a sociedade na condição de sócio, quem é meieira de tudo? A esposa, né? No regime da comunhão total de bens, ok? Então, sempre haverá essa e outras alternativas que a lei nos permite para colocar, sim, o casal, mesmo casado na comunhão total de bens, com total segurança de não perder nenhum do seu patrimônio e que tudo vai ficar, ao final, destinado sempre a esse casal, ok? Então, são os pais, que são os sócios originários. Vamos para a nossa terceira pílula? A nossa terceira pílula é tratar, já falamos do nome de uma sociedade criada para
proteger o patrimônio da família como planejamento patrimonial da família. Então, essa sociedade, nós já falamos, numa primeira pílula, nós já falamos sobre o nome da sociedade. Tem a sua história, tem a sua importância e as famílias dão muito valor a isso, sim. Depois nós falamos sobre os sócios. Quem são os sócios que podem compor essa sociedade? Também tratamos disso numa pílula. Hoje a nossa pílula é sobre o endereço. Onde é estabelecida essa sociedade que vai cuidar desse planejamento patrimonial da família? Normalmente a sociedade é exatamente o endereço do pai e da mãe. A sociedade, como não tem empregados, como a sociedade vai funcionar como um banco que protege o patrimônio da família, essa sociedade não teria um endereço melhor do que o endereço de domicílio dos pais, que são os sócios naturais dessa sociedade, ok? Então é na casa do papai e da mamãe que vai sim ser indicada como sede dessa sociedade, tá bom? Nós vamos falar do patrimônio que a gente vai levar para dentro dessa sociedade criada para planejamento patrimonial da família como uma das ferramentas muito indicadas nesse atual momento. Então, quais são os bens que a gente leva para essa sociedade? A gente leva para essa sociedade todos os bens que estão arrolados e indicados no imposto de renda dos pais, pai e mãe. Todos aqueles bens vão ser levados para essa sociedade e essa sociedade vai funcionar como um banco, um cofre. E ali vão estar concentrados todos os bens e direitos daquela família. E nessa composição, o imposto de renda do pai não vai perder valor, vai transmitir tudo para essa sociedade, mas ao invés de ser indicado item a item, uma casa, um terreno, tal, que tudo isso, por exemplo, se converte em R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão vai estar tão somente agora numa única linha no imposto de renda dos pais, informando 1 milhão de cotas sociais da sociedade, que a família escolheu um nome super especial, participações limitada. Aí estarão todos os bens de interesse daquela família, ok? Estamos agora tratando de mais uma pílula sobre planejamento patrimonial da família. Nós já tratamos do nome, nós já tratamos dos sócios, nós já tratamos da sede, nós já tratamos do patrimônio e agora vamos falar um pouquinho sobre cláusulas que nós inserimos dentro dessa sociedade para proteger a família. Então, um exemplo de algumas dessas cláusulas, nós inserimos nessa sociedade, por esse planejamento, nós inserimos as cláusulas de impenhorabilidade, de incomunicabilidade, de inalienabilidade, cláusula de reversão. Nas próximas pílulas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Um abraço, até mais.